Boa noite a todos. É muito gostoso, é uma alegria estarmos aqui novamente unidos. Hoje, com certeza, um dia muito especial, dia 2 de abril, o aniversário do nosso querido Chico Xavier. Tantas histórias, tantas memórias, tantas reflexões, tantos ensinamentos, tantas oportunidades, e que termina e resume-se numa enorme gratidão. Que possamos nos fazer cada vez mais merecedores por ter compartilhado momentos com ele, estarmos reencarnados na mesma época que ele e usufruindo de toda a sua lição de vida e também das lições que ele se fez intermediário aqui na Terra. Nós vamos, então, dar início a essa noite festiva. Antes, porém, eu vou pedir ao Ari, o Aristóteles, que ele faça a música que irá nos preparar ainda mais no clima da noite. O Ari que vai nos deixar, então, um pouco do seu coração para nós. Vem cá, Bê. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente ao convite de vocês de fazer parte dessa noite festiva em homenagem ao queridíssimo Cisco de Deus. E a música que nós vamos cantar chama-se Apenas um Cisco de Deus. Eu gostaria de pedir licença a vocês para, durante a prece, durante a execução dessa música, nós vibrarmos por uma irmã nossa muito querida aqui de Taubaté, a Rosana Terashima, que se encontra hospitalizada, está lá no hospital, necessitando da prece amiga de todos nós, dessa vibração. Eu gostaria de dedicar a ela, que ela chegue até a nossa querida Rosana em forma de prece, em forma de vibração, que ela está precisando muito, como muitas pessoas estão precisando, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro passa por essa situação. Apenas um cisco de Deus. De uma estrela brilhante aqui chegou vinda do céu, para ensinar que aquece bem além do véu. Trazia apenas vontade, mas fraternidade no seu coração. Enquanto suas mãos escreviam
mensagem divina, esperança e união. Sua felicidade era a caridade dos irmãos seus, mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Cisco de Deus, servo de luz, fiel mensageiro do amor de Jesus. Cisco de Deus, aura de amor, nos derramando a paz do Senhor. Chaves de vida e fé. Chico, amor, Xavier. De uma estrela brilhante aqui chegou vinda do céu, para ensinar que a vida segue plenamente no céu. Trazia apenas vontade, paz para a verdade do seu coração. Enquanto suas mãos escreviam mensagem divina, amigos, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas não sei o que houve aí, vocês estão ouvindo? Ari, muito obrigada. Nosso coração, nós percebemos, acho que a sua internet falhou um pouquinho, né? Mas nós captamos toda a vibração do seu coração e a mensagem da música. Maravilhosa. Obrigada. Obrigado. No seu coração. Boa noite a todos, queridos da Casa de Eurípides. Mais uma vez, Gustavo já fez as boas-vindas. Nós vamos, então, agora nos unir em prece, nesse dia tão especial, mandando a vibração do nosso coração ao querido Chico, que nos mandou tantas mensagens, nos deixou tantas mensagens, tanto ensinamento através das suas mãos, que espalhou tanto consolo, tanta harmonia, tanta alegria e esperança nos corações. Que ele possa receber a nossa gratidão eterna e juntamente com as vibrações da nossa casinha de Eurípides, nos sentindo naquele salão, naquela paz, naquela harmonia, todos juntos, após nos abraçarmos, nos reabastecemos com as nossas vibrações de amizade, de saudade. Vamos agradecer a Eurípides pelo acolhimento em sua casa. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos. Pedindo que as vibrações desta noite possam chegar a todos os corações que se encontram em desespero, em desesperança, em dor. Todos aqueles que o nosso coração agora buscar, pois sabemos que diante das dores que ultrapassamos, por esses dias, por estas épocas, cada um de nós, provavelmente, tem um amigo ou um ente querido, partindo para a espiritualidade pelo vírus do Covid. Que possam as nossas vibrações chegar aos corações amados, aos familiares,
que possamos sentir o abraço e a presença do nosso Chico nessa noite, acompanhado da mãezinha Yolanda, acompanhado do Augusto, do Jair presente, de toda a equipe que por tantos anos nós pudemos fazer parte em Uberaba. Agradecidos por tantas bênçãos, passamos a palavra ao nosso querido Tiago. Não. Então, ao nosso querido Gustavo, ele me falou aqui, me desculpem. E vamos dando continuidade esta noite, que assim seja. Você não me falou. Eu sei. Eu queria falar umas palavrinhas. Primeiro, queria agradecer ao Tiago por mais uma vez uma tristeza tão grande em aceitar esse convite. E eu, particularmente, agradeço ao Tiago e com a função de apresentá-lo à nossa casa, né, como orador da noite. E eu só quero deixar um beijo enorme no coração do Tiago, porque aquela passagem dos trabalhadores da última hora, eu vejo o Tiago como aquele trabalhador novo, jovem, que chega nas últimas horas, mas com um potencial de serviço, de trabalho, que realmente está nos deixando aqui exemplo, admiração e muito desejo que ele tenha mais trabalhos ainda para frente. E hoje nós teremos o Tiago homenageando o nosso querido Chico. O tema da noite é Chico, o homem de bem. E para falar do Chico, então, para que o Tiago possa passear nas memórias e vibrações de Chico Xavier, eu peço ao Walter que coloque um vídeo, e a partir desse vídeo, então, nós deixamos ao Tiago o encargo que lhe compete. Um beijo. Aí está, meus amigos, esta figura tão querida de todos nós, que deixa a sua querida Uberaba, lá em Minas Gerais, para, neste pinga-fogo especial, atender a milhares e milhares de pedidos de telespectadores, repito, vindos de todas as partes do Brasil, para um novo programa, para um novo pronunciamento. Aí está um dos maiores médios psicógrafos do mundo, 112 obras de autores diversos até o momento. Aí está Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E atenção, telespectadores do auditório, telespectadores de todas as partes do país que neste instante nos honram com sua audiência. Chico Xavier, mais uma vez, devo agradecer a sua presença neste pinga-fogo especial, em que você, tenho certeza, irá nos encher de alegria, de fé e de esperança. São seus, Chico, os instantes iniciais para a abertura dos nossos trabalhos e o seu primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite nos honram com sua audiência. Sinceramente, devemos confessar que estamos aqui numa posição imerecida. Emprestou-se tamanha solenidade a este programa que, sinceramente, nos surpreendemos sobremaneira. Mas
era impossível recusar um convite tão gentil da parte da TV Tupi, Canal 4, do nosso grande São Paulo, quando recebemos aqui tantos testemunhos de respeito e de apreço, já que fomos convidados para um encontro de Natal, de modo a comentarmos a doutrina cristã diante da vida contemporânea, razão por que solicitei de todos os companheiros espíritas cristãos uma prece em meu favor, para que eu possa cumprir o dever a que fomos chamados. Devo também declarar de público que, pessoalmente, não estou representando o pensamento de nenhuma instituição espírita evangélica do nosso país. A TV Tupi, por seus dignos representantes neste programa, convidou-nos em caráter pessoal, a fim de conversarmos do ponto de vista das nossas impressões mediúnicas em contato com os nossos amigos espirituais já desencarnados, experiência essa na qual estamos desde o ano de 1927. Por último, pedimos licença para dizer que rogamos aos nossos benfeitores espirituais que nos assistissem, que me inspirassem, para que a palavra que eu possa dizer não venha a ofender os nossos governantes, as nossas leis, as nossas autoridades, porque nós sabemos que sem lei nós rolaríamos no caos. Portanto, qualquer enunciado verbal dos pensamentos que eu venha a expor, esses enunciados são filhos de nosso coração, de nossa fé, de nossa profunda fé cristã. Pedimos tanto que sentimos ao nosso lado o nosso grande benfeitor, para mim, especialmente, grande benfeitor Emmanuel, que me pede transmitir as palavras do apóstolo São Paulo na epístola a Tito, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes para que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sempre prontos para as boas obras. Não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de cortesia para com todos os homens. Muito obrigado, Chico Xavier. Muito boa noite a todos. Esse é um trecho de uma participação do Chico no programa Pinga Fogo da TV Tupi, no dia 21 de dezembro de 1971. Houve uma primeira aparição do Chico no programa Pinga Fogo em 28 de julho do mesmo ano de 1971. E esses programas da TV Tupi constituem até hoje o maior índice de audiência de um programa na TV brasileira. O primeiro programa, de julho, era previsto para durar ali em torno de 1 hora e ultrapassou as 4 horas de programa. E o segundo programa, esse de cujo trecho foi extraído, também teve duração de mais de 4 horas, representando também um marco para a divulgação do espiritismo no Brasil, em que Chico ia à grande mídia, à televisão, numa época em que não existia a internet, não existiam as redes sociais, para falar sobre a doutrina espírita. Bem, meus amigos, é uma alegria enorme
estar aqui, participar dessa homenagem a Chico Xavier. E queria deixar claro, consignado aqui já de início, que esta palestra tem por base falas e palestra de Divaldo Pereira Franco sobre Chico Xavier, também de Haroldo Dutra Dias, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e de um vasto material, de uma coleção que recebi de presente da Dona Elizabeth. Um vasto material que durante anos ela pesquisou, composto esse material de revistas, de recortes de jornais, de anotações da Dona Elizabeth. E há uns 3 anos ela me disse que recebeu uma orientação para me dar de presente todo esse material, que eu recebi com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão. Esse material que eu guardo como um verdadeiro tesouro, um rico presente que recebi dessa estimada amiga, Dona Elizabeth. Portanto, os méritos que durante esta fala eventualmente aconteçam são desses oradores, desses livros, desse material que lhes falei. E alguma eventual falha que haja, essa é minha mesmo. Eu queria começar com uma digressão histórica. A religião, para nós, sempre foi associada a rituais. Rituais que ocorrem em locais sagrados, em datas sagradas, com objetos sagrados e envolvendo pessoas sagradas. Aqui não vai nenhuma crítica à religião. Essa digressão histórica representa a nossa própria jornada enquanto espíritos imortais. Porque eu não falo aqui com os amigos e as amigas de 20, 40, 60, 80 anos. Eu falo com espíritos imortais que construíram essa história religiosa e que hoje colhemos essa história que foi por nós construída. Portanto, os locais sagrados, os templos, as cidades, as regiões, nesses locais se estabelece uma conexão com o divino, se estabelece uma conexão com o espiritual. E, a contrário senso, se nós temos os locais sagrados, nós temos os locais que não são sagrados. Locais em que nós estamos desobrigados da vivência religiosa. Foi assim que nós construímos essa nossa história sob o aspecto religioso. Portanto, o lar não é um local sagrado. O nosso lugar de trabalho passa a não ser um local sagrado. E é no lar, então, que damos vazão aos nossos instintos mais primitivos. Porque se no templo religioso, se no local sagrado, eu me comporto de forma muito educada, muito respeitosa, muito obediente, fora desses locais que não são sagrados, eu estou desobrigado da vivência religiosa. Isso está impregnado na nossa ideia religiosa, assim como as datas sagradas. São dias em que estabelecemos uma conexão mais direta com Deus, com a divindade, com a espiritualidade. Hoje, para os irmãos que integram as fileiras do catolicismo, é Sexta-feira da Paixão, é Sexta-feira Santa, em que há uma conexão mais direta com a divindade. Mas se há dias sagrados, datas sagradas, há outros dias, outras datas,
que não são sagradas, e se está desconectado, desobrigado da prece, desobrigado do jejum, desobrigado da maledicência, porque nos dias santos a comida é diferente. Nos dias santos faz-se prece. Nos dias santos evita-se a maledicência. Mas seguindo com esse raciocínio, há os objetos sagrados. Objetos cuja presença trazem para nós uma conexão também com o divino, uma conexão com a divindade. E nesse caminhar da história, geralmente esses objetos são objetos que não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana. Não se vê uma religião cuja enxada é um objeto sagrado. Ou uma religião cujo objeto sagrado é o bisturi, ou a caneta. Geralmente, o objeto sagrado é um objeto que não utilizamos na vida cotidiana. E há as pessoas sagradas, que têm patrimônios sagrados, que têm vestes sagradas, que muitas vezes estão desobrigadas da regra religiosa, porque elas são a regra. Vejam um imperador romano, por exemplo, que tinha a condição de uma divindade na terra, como se fosse porta-voz de Deus, como se Deus não falasse diretamente ao coração de cada um de seus filhos. E a doutrina espírita vem representar um avanço nessa herança psíquica em termos de religiosidade que nós temos inculcada em nós. Essa herança psíquica em matéria de religião que nós temos impregnada em nós. Porque qual é o local sagrado do Espiritismo? Seria Paris? Ou Pedro Leopoldo, a terra de Chico, Uberaba, para nós Sacramento? Qual é a data, o dia sagrado do Espiritismo? Porque para o espírita, a proposta religiosa do Espiritismo, a terra inteira é um local sagrado. Todos os dias devem ser encarados como dias sagrados. Os objetos que nós utilizamos nas nossas profissões, no nosso dia a dia, o prato de comida que servimos a quem tem fome é o objeto sagrado. A pessoa sagrada é aquela que nos empresta a sua condição para que nós possamos exercer a nossa caridade. A doutrina espírita, por isso, vem representar um avanço nessa nossa herança psíquica em matéria de religiosidade. Porque Allan Kardec vem nos trazer um novo padrão, um novo modelo, um novo paradigma de pensamento religioso. Vem promover a nossa educação em matéria de religião, afastando a religião da ideia de misticismo, trazendo-nos uma fé lúcida, uma fé sensata, uma fé raciocinada, uma fé que se harmoniza com a ciência, uma fé que está fundada, calcada na filosofia. Não foi Allan Kardec quem criou, quem inventou o Espiritismo. Porque nós temos mais de 10.000 religiões em todo o mundo. E a imensa maioria delas criada por uma pessoa que ditava as regras, que ditava as normas de conduta.
criando locais sagrados, dias sagrados, objetos sagrados, e normalmente sendo a pessoa sagrada da religião que inventava. A doutrina espírita vem representar um passo adiante, vem representar um degrau a mais. Allan Kardec não inventou o espiritismo, ele foi levado aos fenômenos, já que os fenômenos já existiam. Não foi Kardec que inventou os fenômenos. Ele é levado aos fenômenos das mesas girantes, das cadeiras dançantes que já existiam e com quem as pessoas estabeleciam uma relação que remonta à infância espiritual. Porque ainda somos infantis, muito imaturos na nossa relação com a espiritualidade. As perguntas que as pessoas faziam às cadeiras, e ali estavam palavras em francês, eram questões que revelavam essa nossa imaturidade espiritual, essa nossa imaturidade em termos religiosos. As pessoas perguntavam à cadeira, eu vou me casar? E a cadeira respondia, oui, sim. Outro perguntava, eu vou ficar rico? E a cadeira respondia, não. Até que chegou alguém e perguntou aquelas cadeiras, porque via ali um fato interessante, de aquelas cadeiras responderem com inteligência às perguntas que lhes eram formuladas. Alguém chegou à cadeira e perguntou, o que é Deus? E as cadeiras, nesse caso, de tão felizes, pararam de dançar. Porque chegou alguém espiritualmente maduro para conversar conosco. Chegou alguém que teve diversas encarnações forjadas na espiritualidade e estava espiritualmente maduro para entender aqueles efeitos inteligentes. Esse homem era o professor Rivaio. Esse homem era Allan Kardec, que na sequência dessa pergunta, que é Deus, faz diversas questões aos espíritos, questões essas de alta indagação da filosofia humana. Todas as questões, as magnas questões da filosofia humana, Allan Kardec endereça aos espíritos. Estão todas lá no Livro dos Espíritos, começando por essa que é Deus, mas está lá a origem das coisas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o problema do livre-arbítrio, o problema do mal, a sorte do bom e do mal. Todas essas questões da alta indagação da filosofia estão no Livro dos Espíritos. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E qual é a resposta? Jesus. O interessante é que os espíritos não respondem você, Allan Kardec. Eles respondem Jesus. Portanto, a rigor, nós não somos kardecistas. Nós somos cristãos. O nosso guia e modelo, tipo perfeito, é o Cristo. Nós somos espíritas cristãos. Como acontecia na história da humanidade, o guia e modelo não era o criador, um inventor da religião. Mas aqui se coloca a doutrina espírita como uma doutrina cristã, cujo tipo perfeito, o guia e modelo é Jesus. E Allan Kardec cataloga todos esses fenômenos em O Livro dos Médiuns. Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo
que Allan Kardec coloca a síntese do aspecto religioso da doutrina espírita. Porque já dissemos que a doutrina espírita rompe com essa ideia milenar de religião calcada em atos de ritualística, em ritual, em locais, datas, objetos e pessoas sagradas. A síntese do espiritismo. O aspecto religioso do espiritismo está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, no item O Homem de Bem. Ali estão catalogados todos os atributos, estão catalogadas todas as características que fazem o verdadeiro espírita. Porque o espírita não é aquele que vai ao centro toda semana. O espírita não é aquele que toma água fluidificada. Não é aquele que toma passe, não é essa essência religiosa do espiritismo. Mas a síntese, a essência religiosa do espiritismo está no item O Homem de Bem, do capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem cumpre com essas características, com esses atributos, é quem pode ser tido como espírita, pode ser considerado espírita. Eu não vou ler o item todo, mas eu vou ler aqui alguns desses atributos ao acaso, dessas características, dessas qualidades que perfazem um homem de bem e, consequentemente, o espírita. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. O homem de bem, ele estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Mas no último parágrafo dessa lição, O Homem de Bem, Allan Kardec nos dá um alento, nos dá um incentivo, dizendo que não é espírita ou homem de bem todo aquele que já adquiriu essas virtudes, mas todo aquele que se esforça em obtê-las. Ele nos diz: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. O espírita, portanto, é um esforçado, não é um escolhido. Há aquela fala de Jesus, muitos os chamados e poucos os escolhidos, mas no nosso lar de André Luiz, Lísias fala, reinventa essa frase dizendo, muitos os chamados e poucos que aceitam o chamado, poucos que aceitam o chamado. Porque o homem de bem, o espírita, é aquele que se esforça
em obter essas qualidades, como Kardec havia definido o espírita. É aquele que se esforça, que trabalha por se livrar de suas más tendências, por se livrar de suas imperfeições. E a proposta da doutrina espírita, o padrão de religiosidade proposto pela doutrina espírita é desafiador. Primeiro, porque nós temos inculcado, nós temos impregnado, nós temos cristalizado em nosso espírito, em nossa alma, em nossa herança psíquica em matéria de religiosidade, que ser religioso é se submeter e praticar algumas regras, alguns rituais pré-estabelecidos. Mas não. A proposta da doutrina espírita é que nós exerçamos essa religiosidade em todos os locais, o mundo inteiro como local sagrado, todos os dias, todas as datas, como dias sagrados, o prato de comida, os instrumentos utilizados na nossa profissão, os instrumentos utilizados em nosso trabalho em favor do próximo, são os objetos sagrados. E as pessoas sagradas são todos os nossos irmãos. Porque nos auxiliam, porque nos ajudam, porque se oferecem para que nós possamos ajudar e assim evoluir. Vejam essa nova proposta desafiadora. Todos os locais como locais sagrados. Na introdução, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico, Emmanuel coloca: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha, é poético. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Quantas encarnações nós já tivemos? 20? 30 encarnações? 40 encarnações? E todas elas, ou na maioria delas, nós tivemos uma religião. Ou fomos protestantes, budistas, católicos, judeus. E por que nós estamos aqui de novo? Porque a religião não nos redimiu. Porque a religião não nos transformou. Por isso. Porque estabelecemos linhas divisórias entre o templo e a oficina. Vamos ao centro espírita e abraçamos, somos educados, nos sentimos obrigados a uma conexão com a espiritualidade, sentimos a paz, mas quando chegamos no nosso trabalho, nós queremos arrumar um modo de levar vantagem. Nós estabelecemos linhas divisórias entre o templo e a oficina. Nós temos momentos de ser espírita e momentos de não ser espírita. Momentos em que somos religiosos e momentos em que nós não somos religiosos. E a proposta do Cristo, do homem de bem, do espiritismo, é que todo lugar seja um local de conexão com a espiritualidade, de fazer o bem, de nos pautarmos pela honestidade, pela justiça, pelo trabalho, pelo serviço em prol do próximo. Portanto,
Se eu trabalho numa fábrica, a fábrica é o meu local sagrado. Se eu trabalho num escritório, o escritório é o meu local sagrado. Se eu sou um atendente de loja, a loja é o meu local sagrado, porque é ali que eu vou exercer a minha religiosidade espírita. É dentro da minha casa que eu vou exercer a minha religiosidade espírita. Eu não estou desobrigado porque não estou no local sagrado, pelo contrário, a terra inteira é o meu local de conexão com a divindade. A terra inteira, para mim, é um local sagrado. E é nesse aspecto que eu gostaria de reverenciar a figura de Francisco Cândido Xavier. Porque Chico, esse homem de bem, que nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, não é Deus, porque já fui indagado por não espíritas. Se Chico Xavier para nós era Deus. Não, Deus é criador, Chico é criatura. Também não é Jesus. Jesus é o tipo perfeito. Jesus é o modelo, o exemplo, o guia para a humanidade. Chico representa a concretização do nosso ideal de vivência cristã. Chico é contemporâneo a nós. Desencarnou em junho do ano de 2002. E viveu muitas dificuldades, dias difíceis, sacrificantes, dias desafiadores, dias de ingratidão pela parte de tantos quantos ele auxiliava, dias de traição, mas sempre se manteve firme, fiel a Jesus. Chico, o homem amor. Chico, o homem bondade. Chico, o irmão caridade. Chico, o apóstolo da mediunidade. Todos os atos da vida de Chico Xavier, do seu cotidiano, eram iluminados pela sua consciência espírita cristã. Pergunte a Chico qual é o local sagrado, e ele certamente lhe responderia: a terra toda é um local sagrado. Chico não tinha o momento não espírita e o momento espírita. Chico era espírita para servir um café. Chico era espírita ao ser servido para tomar um café. Chico não estabelecia linhas divisórias entre o templo ou o centro espírita e o seu lar. A via pública. Para Chico, todo local era lugar de conexão com o espiritual, de conexão com a divindade. Chico representa o nosso ideal de vivência cristã. Chico é este homem de bem que é a síntese religiosa do Espiritismo. Vejam os atributos que li e vejam se eles não se encaixam perfeitamente à figura de Francisco Cândido Xavier. E Chico nos mostrou que a proposta religiosa da doutrina espírita não é algo abstrato, não é algo inatingível, não é algo inalcançável.
Chico nos mostrou que as recomendações do Evangelho e do Espiritismo não são meras recomendações, mas possibilidades reais de prática, possibilidades reais de vivência, possibilidades reais de exercício. Chico é um exemplo de vivência de acordo com os preceitos cristãos e de acordo com os preceitos espíritas. Chico era espírita, Chico era cortês, era cordato, compreensivo, caridoso, bondoso, em todas as ocasiões que a vida lhe deu. Há centenas de casos de Chico Xavier. Nós já ouvimos diversas palestras sobre Chico. Há filmes sobre Chico Xavier. E minha proposta aqui não era contar casos da vida de Chico, porque todos nós sabemos e muitos de vocês, amigos da Casa Espírita, conviveram com o Chico, estiveram com o Chico, e tem os seus próprios testemunhos para contar e para sobre eles refletir. Eu não estive com Chico, eu não conheci Chico, porque me torno espírita depois do desencarne de Chico Xavier. Mas elegi das centenas de passagens da vida de Chico, uma que bem representa o seu amor, a sua caridade. Estamos no ano de 1928, em Pedro Leopoldo. Chico, portanto, com 18 anos de idade. E chegam em meio à reunião ali no Centro Espírita Luiz Gonzaga, alguns companheiros dizendo a Chico que havia um homem ferido sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para a cidade de Matosinhos. O homem cego havia se precipitado de cima do viaduto e caído sobre os trilhos, porque era guiado por um companheiro embriagado. E o companheiro se foi, e o homem vertia sangue pela boca. Chico imediatamente providencia o socorro àquele homem ferido que havia caído do viaduto sobre os trilhos. Mesmo com seus parquíssimos rendimentos, ele aluga um pequeno quarto, um pardieiro, onde pudesse instalar aquele homem e chama um médico que atende um enfermo graciosamente. Mas era recomendada ao enfermo, ao homem machucado, ao cego, enfermagem. Chico se dispõe, então, a passar a noite, cuidando, dando os cuidados necessários à convalescência, ao restabelecimento daquele homem a quem não conhecia. Mas durante o dia era necessário cuidar das obrigações que tinha como caixeiro no comércio do senhor José Felizardo. Precisava de alguém que trouxesse os cuidados de enfermagem ao doente durante o dia. E aquela época, em 28, circulava semanalmente um periódico em Pedro Leopoldo, e Chico providencia, então, um anúncio nesse periódico, pedindo que quem tivesse disponibilidade para cuidar de uma pessoa durante o dia fosse procurá-lo. E não importava se era católico, espírita, ateu. 6 dias se passaram sem que ninguém atendesse ao chamado. E já no final desse 6º dia aparecem 2 mulheres se oferecendo para cuidar do enfermo durante o dia.
eram duas meretrizes muito conhecidas em Pedro Leopoldo. E elas perguntaram a Chico se ele aceitava os trabalhos, os cuidados delas ao enfermo, pois elas trabalhavam à noite e poderiam se dedicar ao doente durante o dia. E Chico diz, como não? E elas começam ali os trabalhos de enfermagem durante o dia, enquanto Chico trabalhava, revezavam o turno de cuidados ao velho Cecílio, ao cego Cecílio, e na troca dos cuidados em relação ao enfermo, eles oravam. Chico, as duas prostitutas e o velho cego. Ao final de um mês, Cecílio se restabelecia. Os quatro fazem emocionados uma prece ao alto. E elas dizem ao Chico que aquele era o último dia delas em Pedro Leopoldo, porque elas estavam indo a Belo Horizonte, onde já tinham arrumado vida digna. E uma delas terminou seus dias trabalhando numa tinturaria em Belo Horizonte, enquanto a outra, após se formar em enfermagem, terminou seus dias como uma enfermeira digna e feliz. Vejam, o Chico prestou assistência ao homem ferido, ajudou ao cego que caiu da ponte e ajudou aquelas duas mulheres de vida equívoca a terem uma nova vida, uma vida digna, uma vida feliz. Chico efetivamente fazia a diferença na vida das pessoas. Chico fez muita diferença no século em que ele viveu. Chico continua a fazer muita diferença, porque a essa altura já há mais de 500 obras fruto da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Essas obras que continuam a instruir, estas obras que continuam a tocar cada um de nós nas nossas fibras mais íntimas. Obras essas que constituem verdadeiros clássicos, não só da literatura espírita, mas eu diria que clássicos da literatura humana. São obras que têm um material de estudo, de reflexão, de informação notável, que serão objeto de estudo profundo pelos séculos por vindouros. No A Caminho da Luz, Chico trata da revelação dos ascendentes espirituais na história da humanidade, da formação do globo. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Chico diz da missão coletiva de um povo, autoria espiritual de Humberto de Campos, A Caminho da Luz de Emmanuel. No Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico, há uma ampliação do quadro do Novo Testamento, um complemento ao relato inacabado de Lucas sobre os Atos dos Apóstolos. Traz todo o funcionamento, detalhes da vida espiritual nas obras de André Luiz. Emmanuel revela nos livros há 2000 anos e 50 anos depois aspectos da sua própria personalidade de Emmanuel
e também a história dos primeiros anos do cristianismo nascente até o seu estabelecimento, dos mártires do cristianismo. Nós temos a parceria de Chico e Augusto César Neto, do jovem, falando aos jovens, falando às famílias dos jovens que desencarnaram, trazendo consolo, trazendo alento aos pais, aos familiares que ficaram. As cartas às mães desoladas de Chico Xavier. Trabalhador incansável. Chico, nós peregrinamos, depois por Uberaba, estivemos muitas vezes em Santa Maria, e não temos esse olhar de que são locais sagrados, não. Não temos lá, nós procuramos fazer com que lá nós estejamos perto dessas histórias, nos alimentemos dessas histórias, para trazermos em nós essas histórias, procurar aplicar em nós aquelas histórias, aqueles relatos que as pessoas que conviveram mais proximamente a Chico Xavier tiveram. E assim estivemos muitas vezes em Santa Maria, com seu Adolfo, a quem Chico visitou. Seu Adolfo contava a mim, ao Gustavo, a Patrícia Chipolete, ao Dudu. Histórias magníficas de uma visita do Chico ao sanatório, que seu Adolfo tocou durante 52 anos, lá em Santa Maria. E essas histórias nos inspiram para que nós as interiorizemos e possamos aplicar nas nossas vidas práticas cotidianas. Estivemos ali em Peirópolis, conversando com a filha de Langerton, e Chico sempre estava lá, auxiliando, prestigiando as obras caritativas dos amigos, no sanatório do Dr. Inácio, as visitas de Chico ao sanatório. Chico tinha diversos trabalhos. Chico era, eu repito, espírita em todos os momentos. Certa feita, nessas dificuldades que nós contamos, Chico estava muito cansado, terminando os trabalhos no centro espírita, quando entra uma mulher tresloucada, perturbada, e desfere um tapa no rosto de Chico, determinando a ele que fosse lhe dar um passe naquele momento. E Chico, obviamente, nem pensou em qualquer ato violento, mas disse a Emmanuel: Emmanuel, eu não tenho condições de dar o passe nessa senhora. Eu não tenho o equilíbrio necessário para dar um passe nessa senhora. Eu não tenho razão, Emmanuel. E Emmanuel diz a ele: você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Chico, vá lá e dê um passe naquela senhora. Chico dá o passe na senhora. Portanto, o exemplo de Chico, a força de Chico, está na sua vida. Porque muito além de psicografar todas essas obras, essas mais de 500 obras que psicografou, Chico vivenciou todas essas obras. Chico vivenciou todos esses ensinamentos. Portanto, se um livro pode nos trazer dúvidas, se um livro pode nos deixar dúvidas, se uma teoria pode deixar dúvidas, uma vida não.
Porque uma vida são fatos. E contra fatos não há argumentos. Só se pode contrapor outros fatos. E a vida de Chico é um exemplo de vida reta, um exemplo de vida cristã, um exemplo de homem de bem. Portanto, com fatos como esses, diante de uma vida como a de Chico, não nos restam dúvidas do exemplo a ser seguido. Só nos resta a nossa reverência e o mais absoluto respeito. Parabéns e obrigado, Chico. É uma gratidão eterna. E eu gostaria, então, de pedir para a Bel, para aproveitar o clima e que nós possamos endereçar ao Chico agora essa gratidão que sentimos. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, um velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, um velho Chico. Valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo ver o mundo pelo seu olhar. A esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico. Valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo ver o mundo pelo seu olhar. A esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é. Seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Então, estou sentindo a honra de fazer a prece final desta reunião. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, que bom. Com o coração cheio de gratidão. Gratidão pelas palavras que o Tiago nos trouxe, por este momento doce e feliz. Gratidão
ao nosso benfeitor Chico Xavier, porque ele sabe, nós nos alimentamos de todo o trabalho que ele trouxe em sua existência, através das obras que ele deixou para nós. Obrigado, Chico Xavier, que as suas mãos iluminadas recebam o nosso beijo carinhoso. Que Jesus o abençoe e o ilumine, porque essa luz se traduz em cada página das tuas obras, que aqui estão, para nos dar a riqueza da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, por nos permitir aqui estarmos reunidos na casa de Eurípides Barçanufo, nesta noite de luz, nesta sexta-feira, que, como nós ouvimos na palestra, se refere a um dia santo, a tantos outros corações, que nós possamos também deixar este sentimento nobre da oração, da gratidão, do bem, estes ensinamentos que aprendemos com um homem de bem, serem a direção dos nossos caminhos, serem o fortalecimento dos nossos passos. Obrigado, Jesus. Que a tua bênção esteja conosco. Obrigado, Tiago, pelo seu trabalho. Obrigado a todos os companheiros que juntos aqui nos fortalecemos em nome de Jesus. Que assim seja e graças a Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.